Vamos ler o manual. Bora lá para o MCASP. MCASP, página 400. Estão avançando. Parabéns a todos os contadores. É isso aí. Parabéns, colegas. Vamos lá para o manual, né? Chega a parte da contabilidade, sabe? Eu acredito muito. Outro dia eu fiz um post e compartilhei dizendo que eu realmente acredito muito, sabe? De forma assim, similar ao que o Marcos falou, que a prosperidade das pessoas, sabe? A prosperidade dos negócios, ela passa pelas mãos da ciência contábil, né? Vocês, como contadores, eu, como contador, nós temos o conhecimento para boa gestão dos recursos, sabe? Para administrar recursos. Nós temos conhecimento, a ciência necessária para poder gerar prosperidade na vida das pessoas, né? Prosperidade econômica, prosperidade financeira, prosperidade patrimonial, né? Para poder fazer as pessoas poderem crescer e se desenvolver através do nosso conhecimento. E nós podemos e devemos servir as pessoas nisso. Você sabe que eu já pensei bastante assim, que tem muitos educadores financeiros, que a gente acompanha pela internet, a pessoa vem e aí ensina sobre investimentos, né, sobre educação financeira, e tá tudo bem, são pessoas que têm prática nisso, vivência nisso, estudaram para isso, mas eu fico pensando, né, qual é o profissional que tem mesmo a maior capacidade de poder ensinar alguém a ser próspero, né? E a lidar bem com as finanças, com as suas economias, com o seu patrimônio, se não o contador. É porque nós temos essa ciência, essa é uma chave que a gente carrega, porque a gente estudou para isso e tem talento para isso. E a gente às vezes vê um monte de profissional atuando nesses segmentos, né, e falando disso, e ganhando muito dinheiro fazendo isso, e os contadores ali, quietinhos, né? Tem um baita de um conhecimento, e às vezes não conseguem aflorar isso, não conseguem pôr isso para fora. Eu me incluo nisso também, né? Eu poderia atuar mais nesse segmento e falar mais disso. O Brasil tem milhões de pessoas, né? O mundo tem bilhões de pessoas. Todas as pessoas lidam com dinheiro e estão ativas na economia, né? De alguma forma. Têm bens, querem prosperar, querem crescer. Nós temos conhecimento para isso e muitas vezes a gente não exerce da melhor forma, porque fica tão abafado, tão atarefado com obrigações, com prazos, com prestações de contas, que a gente não exerce a plenitude do nosso conhecimento, né? É muito triste a gente pensar nisso, mas é uma verdade, né? A gente tem conhecimento, talento para poder ajudar as pessoas a prosperarem, as empresas, as entidades, os negócios a prosperarem. E muitas vezes, né, não é todo mundo não, tem contador que atua na essência ali, né, na raiz do que tem que fazer. Mas a maioria se sufoca tanto com pormenores, com burocracias, com papelada, com prestação de contas. A própria legislação nos impõe isso de forma pesada, e a gente muitas vezes não sobra tempo, não consegue exercer aquilo que a gente deveria, que é atuar para que as entidades, as pessoas físicas ou jurídicas, elas possam prosperar, progredir, crescer, né? Economicamente, financeiramente, patrimonialmente, elas possam se desenvolver. Isso começa com um cuidado até muito pessoal, né? Às vezes você é contador e você não consegue nem olhar para dentro de si e ter um comportamento de alguém que prospera. Quanto mais você poder estender a mão para alguém e querer ajudar alguém a prosperar, né? Então a gente tem que pensar muito nessas questões, né? Infelizmente a gente vive tempos bastante sombrios assim na contabilidade, né? Muito prazo, muita obrigação,
muita coisa que nos afasta daquilo que a gente deveria fazer de fato, na minha visão, né? Na minha concepção, naquilo que eu imagino que seja o correto. Tanta gente passando dificuldade, momentos de crise, a gente pode gerar, né, uma informação, uma instrução e ajudar a pessoa a superar aquele momento de dificuldade, prosperar, continuar crescendo, e a gente todo entupido até o pescoço de um monte de obrigação, de burocracia, de papelada. E mais uma vez, estou generalizando, tem contadores que fazem mesmo aquilo que deveriam fazer, contadores de valor, mas a verdade, de maneira geral, para mim, é que a gente está bem distante disso, né? A gente precisa avançar muito nesse sentido. De qualquer forma, parabéns para nós, né? É nosso dia, a gente tem que comemorar, mas também tem que refletir, né? Tem que pensar nas coisas que a gente precisa fazer, porque senão também não vai mudar nunca. Vamos lá. MCASP, página 400. Bora. Então, a gente parou aqui, ó. Lendo a parte dos aspectos normativos dos RPPS. Aspectos normativos. Lemos aqui o contexto das aplicações das normas. A gente parou por aqui, ó. Os benefícios são todas as formas de compensação proporcionadas. Então, eu estava lendo aqui ontem com vocês as definições dentro do próprio manual. E aí separou os benefícios a empregados, os quais a norma se aplica, incluindo os que são proporcionados dessa forma. Só para a gente dar uma relida aqui na parte de ontem e depois seguir. Então, os benefícios aos quais se aplicam a norma brasileira de contabilidade incluem aqueles proporcionados da seguinte forma: sob planos formais ou outros acordos formais entre a entidade e o empregado, individualmente, em grupos de empregados ou seus representantes, sob disposições legais ou por meio de acordos setoriais, onde se requer que a entidade contribua para os respectivos planos ou para um programa de seguridade social. As definições referentes ao assunto de benefícios a empregados dividem-se em dois grandes grupos. As definições, então, referentes ao assunto benefícios, está dividido em dois grandes grupos. Definições relativas ao tipo de benefícios a empregados e definições relativas à classificação dos planos. Então, tem a definição do tipo do benefício e outra definição em relação ao plano de benefícios. Os benefícios a empregados incluem benefícios de curto prazo a empregados, benefícios pós-emprego, outros benefícios de longo prazo a empregados e benefícios rescisórios. Então, esses são os tipos de benefícios. A classificação dos planos de benefícios está estruturada na norma, né, da seguinte forma. Então, planos de benefícios pós-emprego, que se desdobram em planos de contribuição definida e planos de benefício definido. Planos multi-empregadores e planos do regime geral de previdência social, do RGPS. Tendo em vista que no setor público brasileiro, o RGPS, regulado pelo artigo 201 da Constituição Federal de 88 e pela Lei 8.213, de 24 de julho de 91, então, tendo em vista que no setor público, o RGPS é um regime de previdência distinto dos RPPS, esse tópico não será tratado neste capítulo. Então, não vai tratar dos RGPS, apenas dos RPPS. Além disso, o plano de contribuição definida, que se constituiu um tipo de plano de benefícios pós-emprego, deve ser adotado pelo regime de previdência complementar, conforme estabelecido no parágrafo 15º, no parágrafo 15 do artigo 40 da Constituição Federal. Esse regime foi instituído pela Lei 12.618, de 30 de abril de 2012, e também não se encontra no escopo deste capítulo. Já o plano multiempregador também não será abordado, por não se aplicar aos RPPS.
Esse plano pode ser adotado no caso, os empregadores de empresas estatais, dependentes ou não dependentes, no âmbito das entidades da administração indireta de direito privado, que são as sociedades de economia mista e das empresas públicas, pois é um tipo de plano que pode ter vários patrocinadores. Então, isso aqui não se aplica ao RPPS, está falando aqui também da parte do regime geral, que não vai ser abordada aqui no manual, porque não é o foco. O foco é abordar a parte dos RPPS. Portanto, somente se enquadram nas características dos RPPS, conforme estabelecido na normatização competente, os benefícios pós-emprego na modalidade de plano de benefício definido, que é o assunto a ser abordado neste capítulo. Esse escopo abrange tanto o plano de benefícios pós-emprego dos servidores civis quanto dos militares. Estou falando do tipo do benefício, do plano de benefício, né? Imagina que uma coisa esteja diretamente associada à outra. Elas são coisas relacionadas, né? São formas distintas de definir. Não é minha especialidade, não sei a fundo exatamente como funciona, tá bom? Por isso que eu falei para vocês até quando a gente introduziu a leitura da parte do RPPS, é que é importante, né, quem vai seguir atendendo essa área, realmente se especializar, pegar as leis, mergulhar, entender como a entidade funciona, para entender como serão feitos os registros contábeis, sabe, de forma adequada, porque sem entender a entidade, as transações que ela faz, seus objetivos, seus propósitos, todo o normativo que de forma periférica, né, ronda ali a entidade, é difícil a gente exercer a nossa atuação de forma eficiente, gerando grandes resultados, sem entender tudo. Dá para trabalhar no RPPS sem se aprofundar nos normativos, nas leis do RPPS? Óbvio que dá. Dá para trabalhar, mas dá para trabalhar assim de forma prática, cumprindo a lei, cumprindo o mínimo que os demonstrativos pedem, fazendo com que as contas estejam ali prestadas. Dá para trabalhar assim na prática, né? Dá para fazer. Mesmo sem você mergulhar muito nisso aqui, óbvio que dá. Mas você não consegue ser muito efetivo. Se você quer de fato ser um contador que estando ali dentro consegue assessorar a gestão para que eles tomem melhores decisões, aí o contador tem que ir se aprofundando para entender mais sobre a gestão e a administração da entidade. Então, à medida que você vai avançando e vai evoluindo, aí você vai mergulhando e vai entendendo mais sobre a gestão, sobre a administração da entidade, de forma que aquilo enriquece o trabalho da contabilidade e vice-versa, porque a contabilidade entende também quais informações podem ser mais úteis, podem ajudar mais. Tudo isso faz parte do nosso trabalho, né? É um trabalho muito pobre para a contabilidade, só prestar contas para o fisco e para o tribunal, assim. É bom, tem que fazer? Óbvio que tem. Né? Tem a sua importância. Mas é um trabalho pobre, limitado, né? Eu penso dessa forma. É muito limitado, assim. Não tem muito valor. Porque não tem uma inferência direta ali com a gestão, uma interferência, uma influência, de forma que você possa realmente interferir nas decisões que vão ser tomadas, para que as decisões, sendo melhor tomadas, possam de fato produzir resultados para a entidade, para a sociedade. Imagina no caso da RPPS, né? Decisões que vão proteger os recursos desses beneficiários. Você pegar tudo já depois de pronto para escriturar, para prestar conta, para levantar um balanço, tem a sua importância, é bom também, tem que ser feito. Mas tem pouco valor, né? Você vai escriturar, vai levantar um balanço, para quê? Para que você depois, avaliando isso, possa gerar informações, para que você depois, entendendo como a gestão funciona, você gere relatórios melhores, para depois fazer a informação voltar. Tem um ciclo aqui, né? Tem uma amarração. Mas se a gente olhar o nosso trabalho só sob essa perspectiva de, né, vamos falar da contabilidade em geral, de emissão de imposto, de guia de pagamento, de DARF, de prestar conta, de cumprir prazo, tudo isso é importante, mas é muito pequeno, é muito pobre. Né? Infelizmente, as nossas autoridades nem sempre, talvez, tenham essa consciência,
e às vezes estão mais preocupados em achar que está defendendo a nossa classe, gerando mais obrigação para, de alguma forma, amarrar o trabalho do contador ao empresário e ao gestor, porque vê que tem aquelas obrigações e que se não tiver um contador para cumprir a obrigação, ele não consegue seguir, e gera uma pobreza muito grande na nossa atuação, porque acha que está ajudando, sufocando a gente com um monte de obrigação. Uma vez eu vi uma entrevista de uma autoridade contábil, assim, um diretor de algum SESCOM, uma coisa assim, que eu me lembro. E ele falando, né, da importância de que a gente tem as obrigações acessórias para cumprir, que aquilo é importante para os escritórios, porque mantém os clientes amarrados ali no escritório. Olha que bobeira. Você pegar uma autoridade contábil com essa visão, uma visão muito pobre, muito limitada, né? Eu fiquei triste quando vi, porque eu falei, não faz sentido, né? Ao invés da gente defender a nossa ciência e a importância do nosso trabalho para que a empresa possa prosperar, a gente marcando o território através de obrigações que a empresa tem que cumprir, sabe? Talvez você entenda o que eu estou falando, talvez não. Mas é muito pobre, assim, é uma mentalidade lamentável. Sabe? É lamentável. Vamos lá. Figura 1. Classificação dos tipos de benefícios a empregados e modalidades de plano de benefícios. Vamos entender, então. Os tipos, as modalidades, os planos. Classificação dos tipos de benefícios a empregados e modalidades dos planos de benefício. Vamos entender esse desenho. Benefícios a empregados, benefícios de curto prazo, benefícios rescisórios, benefícios de longo prazo. Os benefícios de curto prazo. Benefícios de curto prazo a empregados. Benefícios rescisórios. Fechou aqui, não tem detalhamentos. Benefícios de longo prazo. Nós temos os benefícios pós-emprego. E esses benefícios pós-emprego, eles podem ser planos de contribuição definida, planos de benefício definido. Ainda em planos de longo prazo, outros benefícios de longo prazo a empregados. Então, aqui tem uma esquematização para a gente conseguir visualizar. A Marlene falou aqui que essa visão, quem tem são as empresas, o empresário que sempre chama o contador para as reuniões. Eu não vou entrar no mérito assim, é difícil a gente refletir assim pela internet, né? Eu coloquei a reflexão e aí cada um mergulha nessa reflexão para entender por que isso aí acontece, né? Agora, se um empresário, imagina eu, sou contador, se um empresário me chama só para discutir questões burocráticas, é porque ele só consegue enxergar esse valor em mim. É só dessa forma que ele vê que eu contribuo para o negócio dele. Eu quero que vocês pensem nisso, né? Sim, eu sei que é difícil, né? Eu não tô colocando isso aqui para vocês como um julgamento da nossa ação, não. É que é dessa forma que está construído mesmo, né? E a gente precisa entender que existe essa dificuldade e mostrar o nosso valor, mostrar que a gente é capaz de influenciar, de gerar mais resultados, né? Tem N formas de fazer, né? É só para a gente refletir mesmo nisso, né? Porque é importante a gente pensar nisso. Parabéns, Luiz, parabéns, todos os contadores, né? Vamos comemorar, mas vamos pensar também, né? Porque senão a gente vai só seguindo o fluxo e não reflete sobre a forma como o que está acontecendo com a nossa profissão, né? Conceitos relativos aos benefícios a empregados. Os benefícios aos empregados compreendem os benefícios proporcionados aos empregados e seus dependentes em decorrência dos serviços prestados. Esses benefícios podem ser liquidados mediante pagamentos. Então, olha só, conceitos relativos aos benefícios a empregados. Então, o que a gente vai falar aqui? Vai tratar de todos os tipos de benefício, né? A gente está falando aqui de benefício a empregado, é isso aqui, ó. É o topo da pirâmide. Então, está falando de benefícios de curto prazo, benefícios rescisórios, benefícios pós-emprego. Então, está falando disso agora.
Conceitos relativos aos benefícios a empregados. Os benefícios aos empregados compreendem os benefícios proporcionados aos empregados e seus dependentes em decorrência dos serviços prestados por eles. Esses benefícios podem ser liquidados mediante pagamentos ou fornecimento de bens ou serviços, realizados diretamente aos empregados e a seus respectivos dependentes. Um empregado pode prestar serviços na entidade em período integral, período parcial, de forma permanente, casual ou temporária. Então, ele tem várias formas de prestar esse serviço, né, de ceder a mão de obra dele, né, de fazer a troca ali. O termo empregados inclui o pessoal-chave da gerência. E o pessoal-chave da gerência engloba os empregados em função de chefia, direção e assessoramento. Sejam servidores ou pessoal em função de comissão, ou seja, trata-se de pessoas que têm autoridade e responsabilidade pelo planejamento, direção e controle das atividades da entidade, direta ou indiretamente, incluindo qualquer administrador dessa entidade, a exemplo de cargos de direção e assessoramento, e funções gratificadas. Benefícios a empregados. Então, a gente está vendo aqui conceitos, né, definições. Benefícios a empregados. Abrange todas as formas de compensação dadas por uma entidade em troca dos serviços realizados pelos empregados ou pela rescisão do contrato de trabalho. Então, isso é um benefício a empregado. Todas as formas de compensação que são dadas por uma entidade em troca dos serviços que são realizados pelo empregado, ou ainda pela rescisão do seu contrato de trabalho. Toda forma de compensar isso. Os benefícios a empregados podem ser classificados segundo os tipos: benefícios de curto prazo a empregados, benefícios pós-emprego, outros benefícios de longo prazo a empregados e benefícios rescisórios. Conforme já mencionado, tendo em vista as características dos RPPS do setor público brasileiro definidas na legislação vigente e nos normativos editados pela SPREV, somente será abordado neste capítulo os assuntos da NBCT-SP 15 relativos aos benefícios pós-emprego, na modalidade de plano de benefício definido. Então, o que vai tratar aqui na leitura do manual, aqui ele deu um conceito do geral, porém, o que está dizendo ali é que vai trabalhar apenas esse aspecto aqui, ó, só essa última partezinha. Não vai falar aqui de benefício rescisório, não vai falar aqui na norma de benefício de curto prazo, nem desses outros planos aqui, né? Deixa eu ver. Acho que é isso. Planos de benefício definido. Vamos ler de novo. Planos pós-emprego na modalidade de plano de benefício definido. É isso. Então, o que vai falar é disso aqui, ó. Plano pós-emprego nessa modalidade aqui, ó. Então, é disso aqui que está falando, não está falando do resto tudo. Então, conforme já mencionado, tendo em vista as características dos RPPS do setor público, que estão definidas na legislação e nos normativos da SPREV ou SPREV, somente será abordado neste capítulo os assuntos da NBCT-SP 15 que são relativos aos benefícios pós-emprego na modalidade plano de benefício definido. Tá? Benefício pós-emprego. São benefícios, o que é um benefício pós-emprego, então? Que é essa característica que vai ser trabalhada aqui nessa leitura. Um benefício pós-emprego são benefícios a empregados, outros que não os benefícios rescisórios, nem os benefícios de curto prazo. Então, são benefícios a empregados que são devidos após a conclusão do tempo de serviço do empregado. Então, ele trabalhou ativamente, contribuiu, e aí ele vai ter um benefício depois, né? Um benefício de longo prazo, que é depois do tempo todo de trabalho. É um benefício pós-emprego, ou seja, ele não tá mais trabalhando e aí ele vai ter acesso ao benefício. Imagino eu, ali, tá falando aqui os exemplos, né? Aposentadorias, pensões. Então, o benefício que ele acessa depois de ter concluído o tempo de trabalho. Então, são exemplos de benefícios pós-emprego, pagamento de aposentadoria e pensões de servidores civis e militares, seguros de vida,
e atendimentos médicos, né? Benefícios pós-emprego, né? Depois que ele terminou a sua contribuição, né? Quando ele parou de trabalhar. Planos de benefícios pós-emprego. Então, aqui tem o benefício em si, aqui são planos de benefício. Então, o que são planos de benefícios pós-emprego? São arranjos formais ou, excepcionalmente, arranjos decorrentes de obrigações construtivas, sob os quais a entidade provê benefícios pós-emprego para um ou mais empregados. Os planos de benefício pós-emprego classificam-se em planos de contribuição definido ou planos de benefício definido. E a classificação é feita dependendo da essência econômica derivada dos principais termos e condições que fazem parte do plano, que estão contidos no plano. Então, o que é um plano de benefício definido? Que é o plano que está no escopo aqui da leitura do manual. São planos de benefícios pós-emprego, mas que não sejam planos de contribuição definida. Nos planos de benefício definido, a obrigação da entidade é a de fornecer os benefícios pactuados aos empregados, atuais e antigos, aquilo que foi combinado, que foi pactuado. E o risco atuarial, que é o quê? O risco de que os benefícios venham a custar mais do que o esperado, olha só. O risco atuarial é um risco de que o benefício custe para a entidade mais do que estava planejado. E o risco de investimento, que é um risco de que os ativos investidos venham a ser insuficientes para cobrir os benefícios esperados. Então, o plano de benefício que foi pactuado com os empregados atuais e antigos, então contempla o plano de benefícios em si, o risco atuarial e o risco de investimento. Isso tudo recai substancialmente sobre a entidade. Caso a experiência atuarial ou de investimento seja pior do que a esperada, a obrigação da entidade pode ser aumentada. Então, você tem o plano de benefício, que é o benefício que a pessoa vai receber. E tem o plano de benefício definido como um conjunto de fatores que vão influenciar a entidade a manter esses benefícios sendo pagos. Né? É isso que eu entendi. Nos planos de benefício definido, os benefícios podem ser financiados total ou parcialmente e deve ser determinado o déficit ou o superávit do plano, como esse conjunto, né? O plano é um conjunto de fatores que contempla o benefício em si, que são os beneficiários, né? Os empregados que vão ter acesso aos benefícios, o risco atuarial, o risco de investimento. Esse plano todo recai sobre a entidade, porque isso pode fazer com que custe mais para ela, por exemplo. E esse plano, esse conjunto de fatores, ele vai ser financiado de forma total ou parcial e deve ser determinado também o déficit ou superávit que vai existir nesse plano, dependendo também da forma como ele está financiado e dos riscos que estão, né, envolvidos com o plano em si. Amanhã a gente segue desenrolando essa leitura aqui. Vamos terminar esse pedacinho, acho que dá tempo. 7h30. Vamos estender só um minutinho e a gente termina. O valor presente das obrigações deve ser mensurado por premissas atuariais, com a atribuição de benefícios nos períodos de serviço e mediante o uso do método de avaliação atuarial. Portanto, para os planos de benefício definido, o principal passivo compreende a obrigação de pagar os benefícios. Esse é o principal passivo. Podendo haver ativos reservados para atender a essa obrigação. Ativos, aplicações, investimentos, outros ativos que você está reservando, está acumulando para poder também ajudar no pagamento desses passivos. E nesse caso, são utilizadas técnicas e premissas atuariais para estimar o passivo e o custo dos benefícios que tem que ser assegurados pela entidade. Cabe destacar que a norma faz menção a planos de benefício definido, em que as entidades participantes estão sob controle comum. Porém, essa situação não se aplica ao caso dos RPPS, pois a filiação dos segurados é obrigatória. E os órgãos da administração direta e entidades da administração indireta de direito público não possuem natureza de controle, de controladora e controlada em relação ao ente federativo.
Os empregados das empresas estatais, mesmo as estatais dependentes, são filiados ao regime geral, né? Então, o RPPS tem um vínculo obrigatório. Amanhã a gente pode até dar uma revisada aqui, mas enfim. Planos de benefício. Amanhã a gente vai seguir aqui com outras definições importantes. Maravilha. É isso. Parabéns para nós, né? Realmente é lindo. Eu amo a contabilidade, sabe? Às vezes eu falo aqui, faço essas reflexões. Eu espero que vocês tenham sabedoria para entender que eu falo tudo isso porque eu amo de verdade a nossa profissão e eu não quero ver ela sucumbir, morrer. Eu quero ver a nossa profissão alcançar o valor que ela tem de fato, que as empresas, as pessoas possam entender o nosso valor. Mas ninguém vai entender o nosso valor se a gente não atuar de forma que o nosso valor fique evidente, de forma que as pessoas percebam de fato, né? Se a gente continuar sufocado por esse monte de prazo, de obrigação, não conseguir extrair valor disso, a gente vai sucumbindo, vai jogando pá de cal nas costas. Eu sou contador de coração, assim, eu amo a contabilidade. Eu amo, eu acho linda mesmo, indispensável, né? E realmente é bastante difícil, por conta do cenário todo que se cria. Mas é lindo, eu amo, eu acho que não tem como as pessoas e os negócios prosperarem sem o nosso trabalho. Eu acredito de verdade nisso. Mas se a gente não refletir sobre as coisas que estão acontecendo, a gente vai sendo encaminhado para o buraco, né? A gente viu no Evangelho de Lucas que se a gente é guiado, né, por guias cegos, a gente cai no buraco. Então a gente tem que ficar atento com as coisas que a gente faz. Porque se a gente não for capaz de olhar para dentro de si, de refletir sobre o rumo que está tomando, você vai sendo guiado por pessoas que não têm visão e daqui a pouco está todo mundo caindo no precipício junto. Porque ninguém está criticando, ninguém está olhando, ninguém está refletindo, ninguém está pensando no rumo que as coisas estão tomando, sabe? Essa é uma responsabilidade minha e sua, que ama a profissão. A gente não pode deixar de pensar nessas questões. Se faz sentido para você também, né? Porque às vezes eu falo aqui e você fala, porra, que besteira. Você acha que eu tô falando besteira? Talvez era melhor você não estar nem me ouvindo, né? Porque não faz sentido você acompanhar alguém com o qual você não divide valores e forma de pensar, entendeu? Mas é só isso, só. Eu falo porque eu amo a nossa profissão, eu amo vocês, eu sei da luta que é, eu também sofro bastante. É só por isso.